Olá pessoal, sou o professor Gilvan Marques, professor de matemática. Não esqueça de se inscrever no canal, assine o sininho para receber notificações de novo vídeo. E não esqueça de dar aquele like no final da aula. Bom, a aula de hoje é estatística, tá? Vamos entender mais ou menos como é que funciona isso. Estatística ou universo estatístico é o conjunto formado por todos os elementos que possam oferecer dados relativos ao assunto em questão. Por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga periodicamente um estudo sobre o salário médio dos trabalhadores brasileiros. Então, nesse caso, o universo estatístico, ou população estatística, é, nesse caso, o conjunto de todos os assalariados. Então, nesse caso aqui, olha, quando você pega esse exemplo aqui, todo mundo que faz parte da pesquisa do IBGE é a população estatística. Amostra é quando o universo estatístico é muito vasto ou quando não é possível coletar os dados de todos os elementos deste universo. Seleciona-se um subconjunto dele, chamado de amostra, no qual os dados da pesquisa são coletados. Então, aqui pegamos exemplo, a população do centro de Belém. Então, o que isso quer dizer? Vamos supor que eu quero fazer um levantamento estatístico na cidade de Belém. Então, a minha população estatística é todo mundo que mora na cidade de Belém. Então, vou pegar apenas uma amostra. Nesse exemplo aqui é o centro da cidade de Belém. O rol é quando você pega os dados coletados e coloca em ordem crescente. Então, nesse caso, o exemplo aqui, em uma amostra de 7 dias, o número de atendimento diário em um posto de saúde foram. Então, aqui, nesse dia aqui foi 28 pessoas, nesse outro dia 25, 32, 18, 29, 32 e 25. Então, esses dados foram colocados em rol, ou seja, em ordem crescente. Está aqui 18, 25, 25, 28, 29, 32 e 32. A amplitude é justamente a diferença, está aqui, a diferença entre o maior e o menor valor do rol. Então, nesse exemplo aqui, foi pego comprimento aqui de barras numa construção civil, e foi colocado no rol em ordem crescente de dados. Então, observe que o maior valor é 6,38 e o menor valor é 6,20. A diferença entre eles deu 0,18. Então, esse valor aqui é a minha amplitude. Quando se fala em frequência absoluta, é justamente o número de vezes que aparece a variável que é citada. Quando se fala em frequência relativa, pessoal, isso aqui é sempre em porcentagem em relação do total. Distribuição de frequência em classes unitárias. Bom, para uma pré-avaliação do desempenho do candidato de um exame vestibular, foram selecionadas uma amostra de 80 provas. Depois de corrigidas essas provas, as notas foram organizadas obedecendo os seguintes critérios. A amostra foi separada em classes determinadas pelas notas da prova. A quantidade de notas de uma mesma classe é chamada de frequência. A soma das frequências de todas as classes é chamada de frequência total, nesse caso 80 pessoas. Dividida-se a frequência f de uma classe pela frequência total, obtém-se um número chamado de frequência relativa, que é em porcentagem. Então, nesse caso aqui, já foi feito o cálculo, só para a gente poder entender. O total de pessoas aqui são 80 pessoas, tá? Então, aqui a frequência, nota 4, 8 pessoas, nota 5, 17 pessoas, nota 6, 24 pessoas, nota 7, 20 pessoas e nota 11, ou nota 8, 11 pessoas. Então, essa aqui é a frequência absoluta, tá? É a quantidade de vezes que aparece o valor. Já a frequência relativa é em porcentagem, tá? Para eu saber aqui o percentual, vou pegar aqui só um exemplo para a gente poder entender. Para eu calcular a porcentagem, eu pego a frequência absoluta, vou pegar aqui um exemplo desse primeiro caso, que aqui é 8, vou dividir pelo total, que é 80, e multiplico aqui por 100. Então, de cara, posso cancelar 0 com 0, então ficou 8 sobre 8 vezes 10, 8 sobre 8 é 1, 1 vezes 10 igual a 10%. Então, sempre faz assim, tá? Você sempre pega a frequência absoluta, divide pelo total e multiplica por 100.
Gráfico de linha. Então, isso aqui é só para a gente poder entender o que significa gráfico de linha, tá? Então, você tem aqui nota 4, 8 pessoas, nota 5, 17, assim sucessivamente. O gráfico de linha ele é bom para você mostrar aonde está crescendo e aonde está decrescendo os dados da estatística. O gráfico de barras verticais é representado dessa maneira, tá? Então, você tem aqui, ó, na mesma tabela que a gente viu anteriormente, nota 4, 8 pessoas e assim vai, a nota 5, 17 pessoas. Você vai ter também aqui o gráfico de barras horizontais, que é dessa maneira que você está observando. Gráfico de pizza, pouquíssimo usado em provas de vestibular, em prova de concurso público e também no ensino fundamental. Medidas de posição. Média aritmética. A média aritmética dos n números de x1 até xn é indicada por x barra. Bom, nesse caso aqui tem uma pequena fórmula. Esse x barra significa média, tá? O que seria a média? É você pegar o x1, somar com x2, somar com x3, com x4, com x5, até chegar no meu último valor aqui. Ao somar todos esses valores, eu vou dividir pela quantidade de soma. Tá ok? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 20 valores, aqui embaixo fica 20. Se eu tiver 10 valores, aqui embaixo fica 10. Exemplo. A tabela a seguir representa o número de pontos de um jogador de basquete nos últimos 6 jogos disputados em uma liga mundial. Calcule a média de pontos. Então, vamos calcular aqui a média. Então, observe aqui que no primeiro jogo foi 20 pontos. Então, vou pegar aqui 20. Mais, segundo jogo foi 18 pontos. Mais 18. Terceiro jogo foi 22 pontos. Mais 22. Quarto jogo foi 20 pontos, então aqui é mais 20. Quinto jogo, 16, mais 16. E o último jogo, que é o sexto jogo, é igual a 25, então mais 25. Então, nesse caso aqui, eu vou dividir todo mundo por 6, porque foi 6 jogos, estou calculando a média. Então, se você pegar aqui 20, mais 18, mais 22, mais 20, mais 16, mais 25, essa soma aqui vai dar 121. E agora eu vou dividir por 6, porque nesse caso aqui estou calculando média. Então, são 6 somas, vou dividir por 6. Isso aqui vai dar um valor aproximado de 20,16. Então, essa aqui é a média de ponto por dia. Já a média aritmética ponderada, a média aritmética dos números x1, x2 até chegar no xn, com pesos P1, P2, P3 até chegar no Pn, respectivamente, é o número x tal que. Essa fórmula aqui, pessoal, é o seguinte. Esse x barra é justamente a média aritmética. Tá? Então, esse x1 são os valores. x1, x2, x3 até chegar no xn. E quem é esse P1? P1, P2, P3 são as repetições. Então, vou ter que pegar o primeiro valor, multiplicar pela quantidade de vezes que repete, segundo valor pela quantidade de vezes que repete, terceiro valor e assim sucessivamente. E vou dividir pela quantidade de somas de repetições do total. Tá? Moda. Moda é uma amostra cuja frequência dos elementos são todos iguais. Chama-se moda, indicada por MO. Então, a moda é nada mais nada menos aquilo que mais se repete. Já a mediana é quando você pega aqui o termo e coloca ele no rol e vê qual é o termo central. Então, nesse caso, quando você tem uma quantidade ímpar, o termo central vai ser o do meio. E quando você vai ter uma quantidade par, você vai ter que pegar os dois centrais, dividir, somar e dividir por 2. Exercício. A tabela mostra a distribuição das notas obtidas pelas 14 componentes de uma equipe de ginasta em uma competição. Calcule a nota média. Então, nesse caso, observe que para eu calcular a média, eu tenho que pegar aqui a nota e multiplicar pela frequência.
nota, multiplicar pela frequência. E dividir pela soma das frequências. Então, se você calcular aqui tudo isso, 8 vezes 2, 16. 8,5 vezes 5 vezes 3, 25,5. 9 vezes 4, 36. 9,5 vezes 5, 28,5. 10 vezes 2, 20. Dividido por 14. Ao somar vai dar 126 por 14, vai dar igual a 9. Essa aqui é a minha média. Nessa próxima questão, a tabela abaixo contém os dados referentes ao consumo de energia elétrica de uma residência em kWh, no período de maio a novembro do ano passado. Podemos afirmar que é correto que o valor do consumo mediano supera o consumo modal? Bom, primeira coisa, eu vou ter que calcular a média, mediana e moda. Então, nós temos aqui o rol. Colocando o rol, vou colocar tudo em ordem crescente. Tá? 250, 255, está tudo em ordem crescente. Aqui, observe que o termo central que está aqui, ele é 280, ele é a mediana. Então, para eu calcular a média, eu vou ter que somar todos esses valores e vou ter que dividir por 7. Ao somar esses valores aqui em cima, eu vou ter 1.960 dividido por 7, que é igual a 280. Ok? E quem seria a moda? A moda é o que mais se repete, que é o 300. A alternativa é: o valor do consumo médio é igual ao valor do consumo mediano.